Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a visita de vocês em nosso site, ontechcuritiba.com, e a partir de agora vou estar orientando você em como criar um horário para poder calcular a hora de chegada, almoço e saída dos seus funcionários. Muitos clientes têm tido dificuldade nesse quesito de estar calculando as horas, as extras, adicional noturno, entre outros pontos referente a essa criação de horário. Então você vem aqui no menu, ponto, horário, e nós vamos inserir um horário do zero. Aqui nós temos algumas disposições. Entrada 1 é o horário que seu funcionário vai chegar na empresa. Saída 1 é o horário que ele sai para o almoço. Entrada 2, que ele volta do almoço. Saída 2, horário que ele sai do trabalho. No canto superior direito, nós temos um padrão CLT, que são regras da CLT. Algumas políticas referentes a alguns artigos. Você pode estar verificando ali depois quais são esses artigos, né, que a CLT coloca para vocês. Vamos criar um horário padrão, então, que é o normal de quase todas as empresas. Horário de entrada, 8 horas da manhã, saída para o almoço meio-dia, retorno do almoço às 13 horas, saída às 18 horas. Você pode clicar aqui em repetir os valores para não precisar colocar o horário em todos, e vamos colocar uma jornada ao qual o funcionário irá trabalhar no sábado das 8 ao meio-dia. Você vem aqui na aba direita, né, no superior, clica no padrão CLT, ele vai colocar aqui a questão de tolerância de entrada e saída. Essa tolerância ela funciona da seguinte forma: na entrada, 5 minutos antes, 5 minutos após, é tolerável o funcionário entrar. 5 minutos antes não vai, até 5 minutos antes não conta como extra, 6 minutos de extra. Após até 5 minutos não conta como atraso, vai entrar na tolerância, 6 minutos entra 6 minutos de atraso. Saída, a mesma coisa, ok? Depois de ter criado o horário de entrada e saída de seus funcionários, nós vamos na política de horário. Como funciona essa política? Nós temos dois tipos de carga horária. A normal, no caso essa que começa às 8, ao meio-dia, às 13, sai às 18 horas, com horário fixo. E também nós temos uma jornada diária. O que seria essa jornada diária? É uma carga horária diária. Seu funcionário tem que trabalhar 8 horas por dia, ok? Ele tem uma referência de entrada, às 8 horas da manhã ou ao meio-dia. Isso no caso dele ter um horário para entrar. E o intervalo, caso você queira ou não colocar o intervalo, o horário de intervalo dele. O que acontece quando você cria uma carga horária diária? Não importa o horário que ele chegue, desde que você não coloque aqui a referência de entrada ou intervalo, ele trabalhando 8 horas por dia, ele vai ter a sua carga horária normal, ele vai ter realizado o seu dia de trabalho. No caso de funcionários que trabalham em 3 períodos, por exemplo, ou em 2 períodos, no período da manhã e da tarde, sem um horário fixo. Hoje ele trabalha de manhã, amanhã ele trabalha à tarde, depois ele trabalha em outro horário. Ele não tem horário de entrada nem de saída, então você coloca uma carga horária para ele. Hoje eu vou ensinar vocês a carga horária normal, ok? Fechamento de marcação. O que significa fechamento de marcação? Se o seu funcionário trabalha depois da meia-noite, ou seja, um dia tem 24 horas e termina às 0 horas. 0 horas e 1 minuto já entra outro dia. Então a marcação dele vai cair para outro dia. Nesse caso, você coloca aqui o horário que termina o dia do seu funcionário. Se ele trabalha das 6 da tarde, das 18 horas, até as 6 horas da manhã, você coloca um fechamento de marcação às 7, 8 ou 9, até o máximo de hora extra que ele poderia ter feito nesse dia. Ok? Interjornada, você sabe que é a diferença
em que o funcionário saiu da empresa e o tempo que ele tem para retornar novamente do trabalho. Ok? Marco de jornada, no caso, a quantidade de horas trabalhadas para estabelecer um marco da jornada. Tolerância. Lembra aqueles 5 minutos que eu falei aqui na aba horário? Esses 5 minutos, ele pode ser considerado, no caso, em 10 minutos no período integral, ou então 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída. Ok? No caso, se você marcar integral e a soma dos atrasos ou das horas extras ultrapassarem o valor de 10 minutos, esses 11 minutos, no caso, entra totalmente como atraso ou totalmente como extra. Vamos ao intervalo. Aqui você vai colocar um tempo mínimo de intervalo desse funcionário. Ele tem que fazer 1 hora de intervalo. Caso ele faça menos disso, ele vai receber como extra, se você deixar marcado esse extra de intervalo aqui. Se tiver desmarcado, ele só vai apresentar para você que esse funcionário fez um intervalo menor do que o normal e não maior, ok? Você pode separar a extra de intervalo se ela tiver marcada. Se você paga a extra de intervalo, deixa isso aqui marcado. Caso não, você desmarque e informa ao funcionário que ele tem 1 hora de intervalo. E caso ele não faça essa 1 hora, ele não vai receber a extra. Aqui você pode escolher se você quer destacar o excesso de intervalo, se ele fez mais do que o normal ou menos. Aqui você pode colocar um intervalo variável. O que seria um intervalo variável? Seu funcionário tem do meio-dia a 1 para fazer o intervalo. Porém, ele trabalhou até meio-dia e meio e ele foi até 1h30. Se não tiver marcada essa opção intervalo variável, ele vai receber meia hora de atraso de intervalo e meia hora de extra de intervalo. Se você marca dentro do período que ele está trabalhando, ele pode estar fazendo um intervalo de 1 hora, independente da hora que ele começar. Muito utilizado. Porém, você tem aquele funcionário que trabalha na rua. Ele é um motorista, ou ajudante de motorista, ou então é um vendedor que trabalha na rua. Ele chega na empresa na parte da manhã, bate seu ponto de entrada, porém ele não está no horário de almoço. Você pode gerar esse intervalo automaticamente. Quando você seleciona essa opção aqui, ao funcionário entrar na empresa e passar o seu ponto, fazer a sua marcação de entrada, o sistema marca a saída do almoço. Quando ele marcar a saída do trabalho, o sistema marca a saída do almoço. Desde que ele faça a marcação de entrada e de saída, o sistema gera automaticamente o horário dele. Ok? Vamos deixar aqui o intervalo variável. Compensação. Você pode compensar extras de faltas e compensar extras de atrasos e saídas antecipadas e o sábado compensado. Sábado compensado, o funcionário tem uma carga de 44 horas semanais e ele faz essa carga de segunda a sexta. Então, automaticamente, o sábado dele é compensado. Para que apareça isso na folha, você coloca essa opção aqui, seleciona ela. Compensar extra de saídas e atrasos. Né? Atrasos e saídas antecipadas. O que significa isso? Você tem um funcionário que chegou 8h30 da manhã e saiu às 18h30. Se a questão dos funcionários de vocês permite, a legislação da categoria permite essa compensação, você tem que selecionar essa opção aqui para poder compensar extras de saídas e atrasos. Porém, você tem que se informar com o seu contador se a categoria permite ou não fazer essa compensação. E, da mesma forma, compensar extras de faltas. Falta que, no caso, ele considera o período da manhã como falta, ou só o período da tarde, ou o dia inteiro. A não ser que você deseje selecionar tipo a falta como saídas, atraso, falta parcial, né, como atraso. Aí você vem aqui embaixo e seleciona o que você vai considerar como falta. Considerar horas em débitos como falta, no caso o funcionário atrasou, você vai considerar como falta ou não?
Considerar faltas parciais como atraso. Ele chegou meia hora atrasado, você coloca como atraso ou como falta. Em caso de falta integral, considerar quantas horas? 8, 7 horas e 20, 9 horas, vai da carga horária do seu funcionário, ok? Vamos para DSR, descanso semanal remunerado. O funcionário trabalhou 6 dias ou 5 na semana, fez as suas 44 horas, ele tem o direito a um descanso semanal remunerado. Qual é o valor em horas dessa DSR? Outra coisa que você vai ter que perguntar para o seu contador. O normal da categoria são 7 horas e 20 minutos. Existe também um limite para desconto de DSR. O desconto normal de DSR é caso o funcionário falte um dia, ele já não recebe no final de semana o seu descanso semanal remunerado. Existem empresas que têm um limite de horas. Se o funcionário faltar 1 hora durante a semana, se o funcionário faltar 5 horas ou 6 horas, já não recebe a DSR. Você pode utilizar faltas para compor o cálculo de débito de DSR, utilizar saídas antecipadas para compor o cálculo de DSR, ou utilizar atraso também para compor o cálculo de DSR. Nesse caso, se você tiver um limite para desconto. Então, a soma desses fatores aqui vai fazer com que ele receba ou não o descanso semanal remunerado. Porém, você tem que verificar também junto ao contador se a legislação da categoria desse funcionário permite você ter um limite de desconto ou não. Qual o dia de DSR do funcionário? O normal é domingo, mas caso seu funcionário folgue na segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, você vai marcar aqui qual que é o dia de descanso semanal remunerado dele. Considera feriado no desconto de DSR, sim ou não? Aplicar desconto no dia do DSR, você escolhe se sim ou não. E descontar quando o feriado for no dia do DSR. Ok? Tudo isso você pode estar escolhendo aqui também nessa aba. Horas noturnas. Como nós colocamos o padrão CLT, ele jogou o padrão CLT. Início do adicional noturno às 22 horas, o fim às 5 horas da manhã e 1 hora é considerado 52 minutos e 30 segundos. Você pode separar extra noturna. Extra noturna pode ser estendida ou não. Como isso estendida? O funcionário começou às 9 horas da noite, às 21 horas, e parou às 6 horas. Ele vai contar essa extra noturna desde as 21 horas até as 6 horas. Então, se você está tendo esse tipo de dificuldade, provavelmente você marcou essa opção, é só desmarcá-la. Separar extra de feriado pelo dia. O que seria isso, né? O funcionário começou a trabalhar às 18 horas e parou às 6 da manhã. Essa extra vai parar às 0 horas, ok? Adicional noturno até o fim do horário, aqui o nome já diz, até o horário que ele for embora, vai ser calculado como adicional noturno. Adicional noturno estendido também é aquele esquema de entrou 1 hora antes do início do noturno e saiu 1 hora depois, ele vai calcular tudo. Considerar noturno reduzido. Você pode considerar se ele foi reduzido ou não para você, ok? Dia de trabalho, né? Você pode colocar como extra padrão. Aqui tem um percentual de extra. Qual vai ser a extra do adicional noturno? Se ela vai ter 25% a mais ou referente à sua categoria. Depois de ter cadastrado as extras lá, que você provavelmente já sabe. Caso não saiba, depois a gente vai estar orientando como fazer isso, ok? Folga normal, folga DSR, feriado, ok? E dia específico. O dia específico é um dia da semana, no caso sábado, que seria a folga dele, você considera como domingo. Aí você coloca, cada dia você pode escolher como você vai pagar a extra ou adicional noturno, ok? Configurações avançadas, aqui é mais trabalhado para quem utiliza banco de horas, tá? Para ter um código, para ser enviado para uma possível uma conversa entre softwares, para você poder entender melhor,
ok? Dia para se trabalhar para ter direito à folga. Domingo, se o funcionário trabalha no domingo, que dia vai ser a folga dele? Se o funcionário trabalha na terça, que dia vai ser a folga dele? Isso tudo você pode estar lançando aqui. Então, agradeço pela atenção de vocês. Caso tenha alguma dificuldade, você pode estar indo até a nossa página da Untech, né? Você pode estar clicando aqui no nosso chat, que fica na abinha abaixo, ali do lado direito, ou então está selecionando a nossa aba Suporte. Agradeço a atenção de todos, tenham um bom trabalho e até o próximo vídeo.